E 28 parlamentares apresentaram ontem ao STF pedido de impeachment do ministro da Educação. A alegação é de quebra de decoro e de princípio de impessoalidade. Abraham Weintraub recebeu por Twitter o pedido de um pai para que a prova da filha dele no Enem fosse revisada e o ministro acatou a essa solicitação. Os parlamentares também alegam que os resultados apresentados pelo MEC no último ano estão muito aquém do desejado. Nos Estados Unidos, Donald Trump foi absolvido pelo Senado do processo de impeachment e continua na presidência. Como já era esperado, a maioria republicana votou contra as acusações do Congresso de abuso de poder e obstrução. Trump é o terceiro presidente julgado por impeachment na história dos Estados Unidos. Nenhum foi retirado do cargo. Para nos ajudar a entender as notícias do dia, estamos agora com Plínio Teodoro, que é editor de política da revista Fórum. Oi, Plínio, tudo bom? Boa tarde, Thalita. Um ótimo 2020 para todos, né? Estão de casa nova. Parabéns a todos aí da TVT e um abraço a todos os telespectadores, né? Vamos para a luta, né, Thalita? É isso aí, bom conversar com você. Está sendo uma semana de matar saudades dos colegas que participam do Bom para Todos. Muito bom te ter aqui, Plínio. Vamos lá. Ano passado, o governo Bolsonaro já tinha eliminado vários conselhos, já tinha tirado, inclusive, a sociedade civil de várias decisões em conselhos, e agora mais essa, de tirar a sociedade civil desse fundo que decide, enfim, onde será investida a verba nessa pasta, para questões do meio ambiente. Então, é mais um ataque, não só a povos indígenas, como a gente já tinha comentado ontem com a indicação desse evangelizador, e agora diretamente ao meio ambiente. É isso, Thalita. É importante a gente sempre ressaltar que essa questão não é somente um ataque, mas faz parte de um projeto político, né? O Bolsonaro, ele sempre teve essa crença, né, que agora é muito mais enfatizada porque ele tem o apoio aí dos neoliberais, né, capitaneados aí pelo Paulo Guedes, de devastação para transformar aquilo ali em dinheiro do jeito que eles imaginam que seja, uma exploração totalmente devastadora. Então, esses ataques que estão acontecendo recorrentes fazem parte de uma política. E o que acontece, por exemplo, em relação aos povos indígenas, eu acabei de receber agora do pessoal da Câmara, eles estão entrando com uma ação no Senado, né, com um requerimento no Senado, justamente para retirar, para não ser votado esse MP que foi mandado pelo Bolsonaro, porque é inconstitucional, não existe. Na Constituição está prevista a consulta aos povos indígenas. Então, como é que você vai tirar pessoas de associações, que inclusive eram associações indígenas, né? Tem a Associação Brasileira de ONGs, que inclui ali movimentos indígenas. E é importante também que isso foi denunciado essa semana, Thalita, por 1.230 cientistas brasileiros. Eles escreveram um manifesto que foi publicado na revista Nature, que é a revista mais conceituada, a revista científica mais conceituada no mundo, justamente denunciando esse projeto devastatório que vem sendo conduzido pelo Bolsonaro e que, em grande parte, foi construído, essas medidas que estão sendo destruídas foram construídas a partir de 2005 no governo do ex-presidente Lula, né? Então, isso é parte de um projeto, né, Thalita? Sim. Essa questão da exploração de terras indígenas, inclusive, era uma promessa de campanha que agora ele está levando a cabo. E aí a gente entra nessa questão de Abraham Weintraub. Então, deputados apresentaram esse pedido de impeachment ao STF, mas é curioso, a gente já comentou na segunda-feira aqui no Bom para Todos, como esse governo só se mexe ou só recua, só toma uma decisão diferente quando existe alguma pressão nas redes sociais. Quando é por parte de parlamentares, quando é por parte da sociedade civil organizada, ele não recua, ele não se mexe. Mas se acontece algum tipo de pressão por parte das redes sociais, esse governo é muito sensível a essa pressão de redes sociais. Você acha que vai acontecer, de fato, alguma coisa com o Abraham Weintraub? Ou vamos esperar para ver o que acontece? O que eu vejo assim é que a partir do judiciário eu acredito que não vai acontecer muita coisa, viu, Thalita? O Weintraub, ele faz parte também desse projeto, que é a linha ideológica que sustenta esse projeto, né? Que assim é amparado em grande parte pela doutrina olavista. O Weintraub, ele é esse braço dentro da educação. Inclusive, é um braço dentro da educação para implantar as políticas neoliberais, né, vide a ligação dele próprio com o sistema educacional privado,
E a ideia deles é justamente destruir isso tudo, e aí tem uma ligação muito forte também com o que a gente estava falando anteriormente, porque a ideia também é destruir esse conceito acadêmico, né, esse academicismo, os estudos. Então, para eles, vale muito mais o que está no YouTube, o que está no Twitter, né, vídeos estudos também que o próprio Eduardo Bolsonaro divulga aí, são pessoas que eles têm uma crença muito arraigada naquilo que o Olavo de Carvalho diz, né? Que não tem nada de científico e que acaba sendo levado a cabo dentro do governo. Eu acredito que esse impeachment que foi levado pela Tabata Amaral e pelo João Campos, ontem eu conversei com o Paulo Marinho, que é assessor do João Campos, eles estão bastante predestinados a fazer isso, estão atrás disso. Mas a própria Tabata falou hoje sobre essa questão de que é a última instância que se pode apelar, né? E a gente sabe que em grande parte o judiciário está alinhado com as propostas do Bolsonaro. A gente tem o Dias Toffoli aí na presidência do STF, e o que vai vir aí mais para frente é pior ainda, né? Porque esse ano é a troca da presidência, quem assume é o Luiz Fux, que é ainda mais alinhado ao bolsonarismo, né, Thalita? Então, eu acredito que pela via judicial também é difícil derrubar o Weintraub aí, viu? Sim. Inclusive, eu falei sobre essa pressão nas redes sociais porque o governo Bolsonaro só recuou da repatriação de brasileiros que estão na China após uma grande pressão nas redes sociais, depois daquele vídeo que os brasileiros na China divulgaram nas redes, né? Agora, deixa eu te falar sobre essa questão do xadrez político que se coloca hoje. Uma notícia que está nas redes é de que Datena deve se filiar ao MDB de SCAF para ser o candidato de Bolsonaro aqui em São Paulo. Como você vê esse xadrez com o Datena agora entrando nesse jogo? O que a gente tem visto muito, né, Thalita, é que a Aliança pelo Brasil, que é o partido do Bolsonaro, não vai se viabilizar, mesmo com todo o aparato que está tendo através dos cartórios, de igrejas evangélicas, não vai conseguir se viabilizar para essas eleições municipais. Então, o que o Bolsonaro está costurando com outras lideranças, aqui em São Paulo, essa costura é muito forte com o Paulo Scaff, tanto que gerou, inclusive, um racha na Fiesp, que agora são vizinhos de vocês, aí, inclusive, né? Sim. E esse racha na Fiesp é justamente por essa questão política. O Datena está pulando para o MDB, e essa filiação vai se concretizar depois do Carnaval, justamente porque o MDB é liderado aqui no estado, hoje em grande parte pelo SCAF. Era pelo Temer, agora o SCAF herdou isso. Então, qual que é o trato aí, né? O Datena vem para o MDB, disputa a eleição, caso ele seja eleito ou não. Eles, depois que viabilizar a Aliança pelo Brasil, tanto o Datena quanto o SCAF pulam para o barco do Bolsonaro, e o SCAF sai candidato ao governo do estado, bem provavelmente aí contra uma reeleição do João Dória, né? Que a gente já vê os ataques constantes aí do Dória, do Bolsonaro ao Dória, né? Essa briga vai se intensificar, viu, Thalita? E aqui em São Paulo especificamente, como você vê a articulação da esquerda para essa eleição municipal? A gente está, dentro da Fora, a gente está fazendo uma série de entrevistas de semana com os pré-candidatos do PT, convidar o pessoal para assistir, inclusive, às 17 horas, hoje, às 19 horas, hoje é com o Suplicy, inclusive. E a gente vê que existe uma articulação. A esquerda aqui em São Paulo, ela tem um potencial muito grande, que foi perdido durante o tempo, né? Durante esse tempo, principalmente entre as classes mais baixas, né? Na periferia de São Paulo, existia uma adesão muito grande às políticas que elegeram aí Luiz Erundina, o próprio Fernando Haddad, e que isso foi aos poucos sendo dominado pela extrema-direita, principalmente por essa questão desse discurso moralista através das igrejas evangélicas, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui do campo progressista. A ideia maior do campo progressista agora é identificar como conversar. Hoje a Dilma deu uma entrevista interessante, inclusive que foi divulgada pela Deutsche Welle, que é a agência de notícias estatal alemã, que ela fala muito disso, que é preciso que a esquerda, que o campo progressista retome esse diálogo com essas bases. E eu acredito muito que o Suplicy, que é quem a gente vai entrevistar hoje, é a pessoa mais indicada para fazer isso em São Paulo. O Suplicy nunca deixou de ter esse trânsito, né? Vide N casos aí que o Suplicy esteve na periferia. Então,
Eu acredito que essa retomada desse diálogo com a periferia é essencial para que essas pessoas saiam dessa letargia que foi causada em cima de um falso discurso moralista, né, Thalita? Sim.